A seguirem além do ano 2000, crise numa tela de computador. Poderia ele prever como você reagiria numa emergência real? É o pior incêndio da história do metrô de Londres. 34 pessoas morreram. Passageiros aterrorizados foram conduzidos gritando em direção à morte numa escada rolante que deslizava para o fogo. Pessoas corriam gritando através da complicada rede de túneis, buscando desesperadamente uma saída. O fogo, que começou sob uma escada rolante, alastrou-se para cima numa nuvem de fumaça tóxica até a bilheteria. As pessoas nem sempre reagem como esperamos face ao fogo ou às instruções de evacuação. Elas não veem necessariamente a fumaça e correm para uma saída ou sequer reagem a alarmes de fogo. Durante o incêndio aqui, as pessoas voltaram para procurar entes queridos. Algumas ficaram perdendo tempo com pertences pessoais e o homem até parou para dar um telefonema. Na verdade, na maior parte das emergências, as pessoas se demoram procurando mais informações. Elas se agrupam gastando tempo precioso. Portanto, as peculiaridades do comportamento humano afetam quantas pessoas escapam de um incêndio e, é claro, quantas não escapam. Até certo ponto, incêndios são previsíveis. Unidades de pesquisa sobre incêndios como esta descobriram quanto tempo leva para materiais pegarem fogo, que substâncias químicas são liberadas em diferentes tipos de incêndios e como essas substâncias reagem às chamas. Esse tipo de pesquisa e análise é utilizada para determinar a melhor maneira de combater um dado incêndio. Mas para combater efetivamente o fogo e minimizar o número de vidas perdidas, é preciso saber como ambos, o fogo e as pessoas afetadas, vão reagir. Keith Steele atribuiu a si mesmo a tarefa de fazer um modelo de computador que combinaria o que sabemos sobre a maneira como diferentes pessoas reagem em situações de emergência com tudo o que sabemos sobre incêndios. E este é o resultado, um programa que mostra o que aconteceria no seu local de trabalho, na estação de metrô que você usa ou no supermercado se um incêndio começasse e houvesse risco para as pessoas. Este é o desenho básico de um escritório. É um escritório novo. Eles acabaram de se instalar e estão esvaziando algumas caixas aqui no canto. Como em qualquer escritório, há vários tipos de pessoas. Keith colocou na programação as características físicas e de diferentes faixas etárias e nacionalidades. A capacidade pulmonar, a força, a estatura e a taxa de movimentação deste homem idoso de cabelos brancos serão diferentes deste jovem aqui ou das crianças ali. O incêndio está prestes a começar no canto. Um incêndio que também tem características próprias em termos de velocidade de crescimento, intensidade e quantidade de fumaça que vai gerar. O que nós vamos ver é como o fogo afeta os aspectos fisiológicos e psicológicos de cada pessoa nesta sala. E ele só tem 36 segundos para escapar, porque é o tempo que levaria para uma fumaça como esta encher até mesmo os maiores pulmões da sala. Conforme a cena se desenrola, vocês podem perceber como os diferentes funcionários lidam com a emergência. Alguns saem imediatamente, enquanto outros ficam desorientados. Uns poucos se aproximam do fogo para obter mais informações e logo são vencidos pela fumaça. A mãe age rapidamente arrebanhando seus filhos e o pai se volta várias vezes para ter certeza de que sua família está junta e a salvo. Enquanto isso, o fogo se desenvolveu a um ponto em que a fumaça enche a sala e começa a descer por um dos corredores de saída, tornando a fuga impossível para alguns. Diretamente para... Alguém andando muito perto em direção do fogo. Alguém foi... Vencido pela fumaça. O maior benefício do programa é destacar as áreas de perigo potencial. Existem saídas de emergência suficientes? Existem obstáculos demais entre os funcionários e as portas? Um sistema de exaustão faria alguma diferença? Teria retirado a fumaça antes que ela atingisse o corredor? Existem algumas modificações simples de desenho que fazem uma diferença enorme. Vamos dar uma olhada, está bem? O que temos aqui? Bem, nós estamos fazendo um teste em que estes personagens vão passar por uma porta padrão de 74 centímetros de largura. Parece que eles se embolaram aí. É. E só está passando um por vez, praticamente. Verdade. E você vai ver que os movimentos são característicos de multidões. Os lados estão se movendo mais depressa. Bem, então vamos alargar um pouco mais isso. Agora nós temos 94 centímetros para a largura da porta, de forma que houve um aumento de 20 centímetros. Como você pode ver, o dobro de pessoas está passando e eles não estão se aglomerando tanto.
Mas isso também é de grande ajuda para engenheiros e arquitetos que podem testar como suas criações funcionariam numa emergência. Isso daria a eles a chance de avaliar as condições de segurança e fazer as modificações necessárias antes que seja tarde demais. É fácil não pensarmos em nossa respiração, a menos que estejamos arfando, buscando ar, tentando escapar de um incêndio ou sobreviver a uma cirurgia. É aí que cilindros de oxigênio pressurizados podem salvar vidas. São eficazes, mas não são muito portáteis. Também problemas que requerem oxigênio têm um mau hábito de ocorrer muito longe do cilindro de oxigênio mais próximo. É aí que entra o mini-tanque. Ele pesa algumas gramas e pode ser facilmente levado numa mochila ou porta-malas. Você deve, sem dúvida, estar imaginando como ele pode ser tão leve. Bem, este tanque de oxigênio não tem oxigênio. Você precisa fabricá-lo no local quando precisar. Veja, cada kit tem uma série de substâncias químicas aqui. Primeiro de tudo, você adiciona mais ou menos meio litro de água. Assim, você vai querer fazer isto bem se quiser salvar sua própria vida. Aí eles têm uma coisa, diz aqui, pó branco, mas na verdade é feito de percarbonato. Você adiciona tudo, coloca a mistura toda dentro. Esperamos que não leve muito tempo se você estiver tendo um enfarte. Aí você pega uma coisa chamada pó preto, que é de fato manganês. Despeje dentro assim. E finalmente você tem um cilindro aqui que... dá para ouvir ele meio fervilhando lá dentro. Você tem um cilindro que tem água dentro dele. Você abre aquilo em cima e atarracha. Este processo é todo não tóxico, não poluente e não inflamável. E de fato produz oxigênio perfeitamente bom, forçando o oxigênio para fora da água e para dentro dos seus pulmões. E a gente se sente bem. O sistema produz 12 minutos completos de oxigênio e tudo que ele requer é a presença de espírito para fazer a mistura de alguns ingredientes simples, enquanto você está tentando escapar de um incêndio ou tendo um infarte. A seguir, driblando o tráfego na super rodovia de